A notificação chegou às 3h17 da manhã. Aquela luz azul suave iluminando meu rosto na escuridão do nosso quarto. O nosso quarto vazio. Tinha adormecido à espera dele, novamente. A mensagem era da American Express, confirmando a compra de Richard, 2 bilhetes de classe executiva para Paris, partida na próxima sexta-feira. 2 bilhetes, não 1, não 3, 2. Lembro-me de como o ecrã ficou desfocado quando as lágrimas encheram os meus olhos, o meu polegar pairando sobre a notificação, tremendo ligeiramente antes de abrir. Não queria saber mais, mas precisava. 15 anos de casamento tinham me ensinado a reconhecer os padrões, os sinais, as traições silenciosas que acontecem nas sombras daquilo que pensava ser amor. Richard não tinha mencionado nenhuma viagem para Paris. Nem ao jantar, há 3 noites atrás, quando estava invulgarmente atencioso. Nem ontem de manhã, quando me beijou de despedida e disse que ia trabalhar até tarde, novamente. O segundo bilhete não era para mim. Nunca tinha sido para mim. Sentei-me na nossa cama king size, aquela que escolhemos juntos em tempos mais felizes, e envolvi-me no edredom como se isso pudesse proteger-me do que estava para vir. A casa estava tão silenciosa que conseguia ouvir o zumbido do frigorífico lá embaixo. Lá fora, uma chuva leve começara a cair contra as janelas, cada gota um minúsculo instrumento de percussão tocando a banda sonora da minha vida desmoronar. Paris, murmurei para mim mesma, saboreando a amargura da palavra. Foi onde passamos a lua de mel, há 15 anos. A ironia não me escapava. Richard a regressar ao cenário do nosso começo para aquilo que parecia ser o nosso fim. Perguntei-me se ele levaria ao mesmo pequeno café na R. Lair, onde prometeu amar-me para sempre. Será que caminharão juntos ao longo do Sena ao pôr do sol, o braço dele à volta dela como costumava estar à minha volta? Abri o meu portátil e entrei na nossa conta conjunta. As provas estavam todas lá, com uma clareza digital fria. 2 bilhetes comprados com os nomes de ambos. Richard e Melissa. Melissa, a consultora de marketing dele. Melissa, que tinha jantado na nossa casa no mês passado, sorrindo para mim do outro lado da minha própria mesa, enquanto o pé dela provavelmente brincava com o do meu marido por baixo. As minhas mãos já não tremiam. Algo frio e claro estava a cristalizar-se dentro de mim, substituindo a dor por algo mais duro, algo com arestas. Fui até a casa de banho e encarei o meu reflexo. 43 anos, linhas de expressão que se tinham aprofundado em algo mais permanente, cabelo que deixei de pintar durante a pandemia, agora riscado de prata. Quando é que comecei a parecer tão cansada? Quando é que me tornei alguém que o meu marido podia descartar tão facilmente? Mas havia algo mais nos meus olhos naquela noite. Uma centelha que não via há anos. Uma determinação. Não ia gritar nem atirar coisas nem implorar para que ele ficasse. Não ia ser a esposa histérica e descartada. Não. Ia ser algo completamente diferente. Peguei no telemóvel e tirei um screenshot da confirmação do bilhete. Depois abri a minha conta de e-mail pessoal, aquela que o Richard não conhecia, e reencaminhei para mim mesma. Provas. O começo de algo. Nessa noite, não lhe liguei a perguntar onde estava. Não lhe enviei mensagens a perguntar quando voltava para casa. Em vez disso, preparei uma chávena de chá e sentei-me na ilha da nossa cozinha a planear. Pensei na nossa história, a passar de trás para frente como um filme ao contrário. O arrefecimento gradual da afeição dele, as viagens de negócios que se tornaram mais frequentes, a forma como ele parava no meio da conversa quando o telemóvel vibrava, o perfume que ocasionalmente sentia na gola dele. Deixa estar, pensei. Pensei na nossa filha, Emma, na universidade, que idolatrava o pai. Como ele cultivou cuidadosamente a imagem de pai perfeito, homem de negócios bem-sucedido, marido dedicado. Tudo enquanto traía sistematicamente tudo o que construímos. Quando o amanhecer atravessou as janelas da cozinha, banhando as bancadas de granito com luz dourada pálida, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Já não era a raiva que me movia. Era a clareza. Daquela que só chega quando finalmente vês através de todas as mentiras que andaste a contar a ti mesma. Quando Richard chegou à casa nessa manhã, pedindo desculpa por ter adormecido no escritório, eu sorri e beijei-lhe a face. Trabalhas demais, disse eu, empurrando-lhe uma chávena de café. Ele parecia aliviado, até grato, pela minha compreensão. Ele não fazia ideia de que eu já tinha ligado para o meu próprio agente de viagens enquanto ele tomava banho. Nenhuma ideia de que já tinha reservado meu próprio bilhete para Paris. Lugar 4C, mesmo ao lado do 4B, o dele, com a Melissa no 4A, junto à janela.
O jogo tinha começado, e pela primeira vez era eu quem escrevia as regras. A semana antes do voo deles foi a atuação mais surreal da minha vida. Todas as manhãs eu acordava ao lado do Richard, fazia-lhe pequeno almoço, beijava-o de despedida, tudo isto sabendo que cada noite eu ouviria as histórias dele sobre problemas no trabalho e reuniões com clientes, acenando nos momentos certos, enquanto uma voz dentro de mim sussurrava: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Na terça-feira, ele disse-me que tinha de ir a Chicago para uma reunião urgente com um cliente. Ia estar fora até domingo à noite. É péssimo timing, disse ele, o rosto uma máscara perfeita de arrependimento enquanto fazia mala. Sabes que odeio estar fora há tanto tempo. Sentei-me na beira da cama, observando escolher cuidadosamente as gravatas, incluindo o azul de seda que lhe tinha dado no último Natal. Eu entendo, disse eu, entregando-lhe o nécessaire de viagem. Negócios são negócios. Nessa noite, depois de ele sair, abri uma garrafa de vinho e liguei a minha irmã Clary. Ainda não tinha contado a ninguém. Dizer em voz alta tornaria tudo real de uma forma para a qual ainda não estava preparada. Mas precisava que alguém soubesse o que eu estava a planear. Ele vai levá-la a Paris, disse eu depois do segundo copo, nessa sexta-feira. O silêncio do outro lado durou tanto tempo que pensei que tínhamos sido desconectadas. Geis, disse finalmente a Clary. Tens a certeza absoluta. Ri-me, mas soou oco, até para os meus próprios ouvidos. Vi os bilhetes, Clary, com os nomes de ambos. Hotel de primeira classe no Le Maurice. Uma suíte. O mesmo hotel onde ficamos na lua de mel. Aquele filho da Clary sussurrou. O que é que vais fazer? Confrontá-lo. Melhor, disse eu, e contei-lhe. O meu plano. Isso é insano, disse ela quando terminei. Mas também meio brilhante. Tens a certeza disto? Estava eu certa. Não. Já não tinha certeza de nada. Nem do meu casamento, nem do meu futuro, nem sequer de quem eu era sem a identidade de esposa do Richard que carreguei durante 15 anos. Mas havia uma coisa da qual eu tinha certeza. Eu mereço a verdade. Toda ela. E mereço recuperar a minha dignidade nos meus próprios termos. Tenho a certeza, disse a Clary. Preciso de ver com os meus próprios olhos. Preciso que eles me vejam a ver. No dia seguinte fui ao banco e levantei $15.000 da nossa conta poupança conjunta. Não o suficiente para levantar suspeitas ao Richard, mas o suficiente para o que eu precisava. Abri uma conta separada só em meu nome. Depois entrei em contato com um advogado, um que o Richard não conhecia, de um escritório do outro lado da cidade, e marquei uma consulta. Só a explorar as minhas opções, disse a recepcionista quando ela perguntou qual era o motivo da visita. Nessa noite fiquei em frente ao meu roupeiro a pensar no que levar para Paris. O que é que se veste para confrontar o marido infiel a 35.000 pés de altitude? Escolhi as minhas peças mais caras. O vestido de marca que ele me comprou para o nosso aniversário. A camisola de cachemira que fazia sobressair o verde dos meus olhos. Os sapatos que me faziam parecer mais alta do que me sentia. Na quarta-feira o Richard ligou de Chicago. Como está o tempo por aí? Perguntei inocentemente. Frio, disse ele sem hesitar. Inverno típico de Chicago. Abri a aplicação do tempo no meu telemóvel. Chicago, 52 graus e sol. Inusitadamente quente para fevereiro. Parece horrível, disse eu. Mantém-te quente. Tenho saudades tuas, disse ele, a voz suavizando daquele jeito que costumava fazer o meu coração disparar. Esta viagem parece mais longa do que o normal. Travei as palavras que ameaçavam escapar. Em vez disso disse. Também tenho saudades tuas. Estou a pensar visitar a Emma este fim de semana, já que estás fora. Talvez ir até ao campus e surpreendê-la. Que ótima ideia, disse ele, parecendo aliviado. Ela ia adorar. Mais uma mentira para a coleção. Ele sabia que eu não conseguiria contactá-lo enquanto ele estivesse supostamente em Chicago se eu estivesse com a nossa filha. Álibi limpo dos dois lados. Na noite de quinta-feira fiz a mala com precisão metódica. Roupa, artigos de higiene, passaporte e um item que o Richard não sabia que eu tinha. Uma pequena câmara de alta definição disfarçada de caneta. A Clary ajudou-me a encomendá-la online. Só por precaução, disse ela. Mal dormi nessa noite. Sempre que fechava os olhos via o Richard e a Melissa rirem juntos em Paris, de mãos dadas debaixo da Torre Eiffel, a fazerem amor numa cama de hotel paga com nosso dinheiro.
Dinheiro que eu ajudei a ganhar nos anos difíceis, quando o negócio dele estava a começar. Dinheiro que era suposto ser para nossa reforma, para o casamento da Emma um dia, para o futuro que planeamos juntos. Dei tudo a eles, sussurrei para a escuridão. E eles descartaram-me como se eu fosse nada. Na manhã de sexta-feira, o dia amanheceu brilhante e frio. Chamei um Uber para o aeroporto 3 horas antes da partida prevista do voo deles. Precisava de estar sentada no meu lugar antes deles embarcarem. Precisava do elemento surpresa. Quando fiz o check-in, a funcionária da companhia aérea sorriu para mim. A viajar para Paris. Que maravilha! Sim, disse eu, devolvendo-lhe o sorriso com um dos meus. Vou encontrar-me com alguém lá. Ela não fazia ideia de quão verdadeiro isso era. Nunca fui boa a jogar xadrez, mas o Richard era. Tentou ensinar-me nos primeiros anos do nosso casamento, sempre enfatizar a importância de pensar vários lances à frente. A beleza do jogo, dizia ele, os olhos a brilhar com aquela intensidade que eu em tempos achei tão atraente, é que o adversário nunca vê o verdadeiro ataque chegar até ser tarde demais. Irônico que a própria lição dele se tornasse a sua ruína. Os meus preparativos tinham começado meses antes sequer de eu saber de Paris. Sentia que algo estava errado, mas não conseguia nomeá-lo. Chama-se intuição ou instinto de sobrevivência, mas comecei a reunir informação. Migalhas digitais subtis que a maioria ignoraria. No verão passado, quando Richard acidentalmente deixou o portátil aberto, instalei um software de monitorização que reencaminhava os e-mails dele para uma conta secreta. Não era para espiar, pelo menos era o que dizia a mim mesma. Era para proteger a nossa família se as minhas suspeitas estivessem certas. Nunca cheguei a ver, deixei a informação acumular-se como um testemunho silencioso daquilo que eu não estava pronta para enfrentar. Até agora. Sentada na porta C-17 a ver os passageiros a circular, abri essa conta de e-mail pela primeira vez. Centenas de trocas entre o Richard e a Melissa com data de 18 meses atrás. Confirmações de hotéis, mensagens tarde da noite, fotos que eu queria poder apagar da memória, planos para o futuro deles. Um futuro que claramente não me incluía. Mas a prova mais condenatória não era o caso em si. Era o rastro financeiro. O Richard tinha andado a mover sistematicamente dinheiro da nossa conta empresarial conjunta para uma conta separada. Pequenos montantes no início, depois transferências maiores à medida que ganhava confiança. Estava a planear uma estratégia de saída, a preparar a nova vida, enquanto me deixava financeiramente vulnerável. O que ele não sabia era que eu já tinha falado com o nosso contabilista, o Marcos, há 2 semanas. O Marcos, que estava conosco desde que começamos o negócio na garagem. O Marcos, cuja filha eu ajudei a entrar na universidade com cartas de recomendação e explicações quando ela estava com dificuldades. O Marcos, que olhou para os números que lhe mostrei e abanou a cabeça em descrença. Isto não é apenas antiético, Jéssica, disse ele em voz baixa. Parte disto cruza a linha para território ilegal, especialmente as discrepâncias na faturação aos clientes. O Marcos já tinha preparado um relatório financeiro completo para o meu advogado. O Richard achava que eu era criativa, a pessoa de relações públicas, que não percebia o lado financeiro. Esquecera-se de que eu tinha um MBA a ganhar pó enquanto criava nossa filha e apoiava a carreira dele. Olhei para o meu relógio, 1 hora até o embarque. Peguei no meu telemóvel e enviei 3 e-mails agendados, definidos para serem entregues automaticamente em 24 horas caso eu não os cancelasse. Um para o conselho da nossa empresa com provas financeiras. Um para nossa filha com uma explicação gentil mas honesta. E um para os pais do Richard, que sempre me trataram como uma filha, expressando meu pesar por como as coisas terminaram. Não estava a ser vingativa. Estava a ser minuciosa. A seguir liguei ao detetive Ramírez, um velho amigo da universidade que agora trabalhava em crimes financeiros. A nossa conversa da semana passada tinha sido reveladora. Está tudo pronto, confirmou ela. Basta enviares a mensagem quando estiveres pronta e avançamos. Obrigada, disse eu, sentindo uma estranha calma instalar-se sobre mim. Sei que isto é invulgar. 15 anos de amizade justificam o invulgar, respondeu ela. Além disso, o que ele está a fazer é fraude de manual. Íamos acabar por apanhá-lo. Encerrei a chamada e verifiquei a minha aparência no espelho de bolso. Tinha ido ao salão ontem. Corte, cor, penteado. A mulher que me olhava de volta não era a esposa desbotada que o Richard andava a negligenciar. Era polida, confiante, determinada. Apliquei uma nova camada de batom.
Chanel Rouge Allure em Pirate. Um vermelho ousado que deixei de usar porque o Richard uma vez comentou que era demais para mim. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Clary. O avião já aterrou. Ainda não, respondi. Embarque em breve. Estou pronta. Lembra-te, respondeu ela por mensagem. Não estás só a fazer isto por ti. Estás a fazê-lo por todas as mulheres que alguma vez se sentiram invisíveis. Sorri com isso. A Clary, sempre a cruzada feminista. Mas ela não estava errada. Havia algo maior em jogo aqui do que apenas o meu casamento. Era sobre recuperar o meu poder, a minha voz, o meu futuro. A agente de bordo anunciou o pré-embarque. Recolhi as minhas coisas, cuidando especialmente da bagagem de mão, que continha um envelope lacrado com documentos preparados pelo meu advogado. Papéis de divórcio. Declarações financeiras. Provas de fraude. Tudo pronto para ser entregue a 35 mil pés. Também tinha levado o uísque preferido do Richard num recipiente aprovado pela TSA. Não como oferta de paz, mas como parte do plano. O Richard bebia sempre nos voos. Acalmava o medo subtil de voar. Outro segredo que ele achava que eu não sabia. Ao aproximar-me da ponte de embarque, avistei-os. O Richard e a Melissa a chegar ao portão. A mão dele pousada casualmente na parte inferior das costas dela num gesto tão íntimo que me cortou a respiração. Ela ria-se de algo que ele disse, a cabeça inclinada para cima, adorada. Ele não me olhava assim há anos. Eles não me viram. Estavam demasiado absorvidos um no outro, na sua excitação secreta, na escapadinha romântica que achavam que iam desfrutar. Embarquei primeiro, encontrei o meu lugar no 4C e acomodei-me. Arrumei cuidadosamente as minhas coisas, posicionando a caneta com câmara escondida no bolso do casaco. Depois pedi um copo de champanhe à assistente de bordo que recebia os passageiros da classe executiva. A celebrar algo especial? Perguntou ela com um sorriso profissional. Dei um gole e senti as bolhas a dançar na minha língua. Pode-se dizer que sim, respondi. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Ela não fazia ideia de quão verdadeiro isso era. Enquanto saboreava o meu champanhe, observei a porta da cabine à espera do meu marido e da amante dele, completamente alheios ao facto de que eu estava 10 passos à frente num jogo que eles nem sabiam que estávamos a jogar. Eles embarcaram durante o último aviso. Vi o Richard guiar a Melissa pelo corredor, a mão dele protetora na cintura dela, sussurrando algo ao ouvido que a fez rir. Era a mesma gargalhada que ouvi na nossa mesa de jantar quando ela elogiou meu frango assado, agora ressoando com um tipo diferente de intimidade. Respirei fundo e levantei ligeiramente o copo de champanhe, apenas o suficiente para ocultar parcialmente o rosto enquanto se aproximavam da fila 4. O Richard estava a verificar os números dos assentos, a sorrir, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Aqui estamos, disse ele para ela. Ficas à janela. A Melissa deslizou para o 4A, arrumando a sua mala de marca debaixo do assento à frente. Uma mala idêntica a uma que eu tinha admirado numa revista e que o Richard tinha dito que era ridiculamente cara. Depois o Richard ficou diretamente ao meu lado, a preparar-se para se sentar. Baixei o meu copo. Olá, Richard, disse calmamente. A cor desapareceu do rosto dele tão rapidamente que achei que ele ia desmaiar. A boca abriu-se, fechou-se, abriu-se de novo. 15 anos de casamento e nunca o tinha visto sem palavras. Jéssica, conseguiu finalmente dizer, a voz quase num sussurro. O que estás? Como estás? Lugar 4C, disse eu, apontando para o meu cartão de embarque. Mesmo ao teu lado. Que coincidência! A Melissa inclinou-se para frente, a confusão a ensombrar-lhe o rosto até me ver. O reconhecimento surgiu, seguido de pânico puro. Ela olhou para o Richard, à espera que ele resolvesse aquilo de alguma forma. Tens de sair do avião, sibilou o Richard, o desespero a invadir-lhe a voz. Podemos falar disto quando eu voltar. Este não é o lugar. Por favor, sente-se, senhor, chamou uma assistente de bordo atrás dele. Precisamos de nos preparar para a descolagem. O Richard sentou-se mecanicamente, o corpo rígido de tensão. Uma fina camada de suor aparecerá-lhe na testa, apesar do ar fresco da cabine. Jéssica, disse ele, baixando a voz para um sussurro urgente. Deixa-me explicar. Isto não é o que parece. Inclinei ligeiramente a cabeça. Não é. Porque parece que estás a levar a tua consultora de marketing a Paris no nosso fim de semana de aniversário de 15 anos, para o mesmo hotel onde passamos a lua de mel, usando o dinheiro da nossa conta conjunta.
A Melissa emitiu um pequeno som angustiado do assento à janela. A assistente de bordo aproximou-se com bebidas pré-descolagem. Champanhe para o cavalheiro e para a senhora à janela. Sim, respondi por eles. O meu marido e a colega dele adorariam um pouco de champanhe. Afinal de contas, estamos a celebrar. O Richard lançou-me um olhar de aviso ao aceitar a bebida com as mãos a tremer. A assistente afastou-se, alheia à batalha silenciosa que se desenrolava na fila 4. O que queres? Perguntou Richard, a voz uma combinação de raiva e medo. Dinheiro. É por isso que estás aqui. Para me humilhar. Ri-me suavemente, genuinamente divertida com a forma como ele interpretou mal a situação. Richard, se eu quisesse dinheiro, teria simplesmente transferido o ponto das nossas contas. Do jeito que andaste a fazer nos últimos 18 meses. O rosto dele passou de branco a cinzento. Do que estás a falar? Da conta offshore, disse eu. Da contabilidade criativa na empresa. Dos pagamentos de clientes em falta. A sério achaste que o Marcos não ia perceber eventualmente? Ele tem sido leal conosco há 12 anos. Falaste com o Marcos. O sussurro dele mal era audível por cima do som dos motores a arrancarem. Falei, confirmei, dando mais um gole no champanhe. E com a detetive Ramírez. E com o conselho de administração da empresa. E com o nosso advogado. Bem, o meu advogado agora. Peguei na minha mala e tirei o envelope lacrado, colocando no colo dele. Feliz aniversário, querido. 15 anos é cristal, tradicionalmente. Mas acho que documentos legais são mais apropriados dadas as circunstâncias. O Richard olhou para o envelope sem o tocar. Ao lado dele, a Melissa estava completamente imóvel. O champanhe intocado. Estás a blefar, disse ele. Mas não havia convicção na voz. Em resposta, peguei no telemóvel e mostrei-lhe os e-mails agendados para serem enviados em 24 horas. Membros do conselho. Clientes. Familiares. Todos preparados para receber documentação detalhada sobre as suas traições financeiras e pessoais. A menos que eu os cancelasse. Vês, Richard, disse calmamente. Enquanto planeavas a tua pequena escapadinha, eu também estava a planear. A diferença é que o meu plano não destrói apenas um casamento. Destrói tudo. Se não colaborares. O sinal do cinto de segurança acendeu com um som. Apertei o meu cuidadosamente e olhei para ele com expectativa até ele fazer o mesmo. O que queres? Repetiu ele, a derrota a substituir a raiva. Inclinei-me mais para perto, certificando-me de que a Melissa também ouvia. Quero tudo a que tenho direito por lei. Mais. Uma compensação por danos à minha reputação profissional por associação. Quero a casa. Metade dos interesses da empresa. Os legítimos. E total transparência sobre todas as contas. Isso é ridículo, gaguejou ele. É mais do que qualquer tribunal permitiria. Não vamos a tribunal, interrompi suavemente. Isso seria confuso, público e resultaria em acusações criminais para ti. Isto mantém-se privado desde que assines hoje, neste avião. A aeronave começou a rolar pela pista. O Richard agarrou nos apoios de braços, os nós dos dedos brancos. Voar sempre o deixava nervoso. Há uma caneta no envelope, acrescentei, prestável. A Melissa falou finalmente, a voz pequena e assustada. Richard, o que é que ela está a dizer sobre acusações criminais? Disseste-me que o dinheiro era todo legítimo. Virei-me para ela com genuína simpatia. Melissa, a sério achaste que eras a única a quem ele mentia? O Richard atrapalhou-se com o envelope enquanto o avião acelerava na pista. Lá dentro estavam os papéis do divórcio, acordos financeiros e uma carta de demissão do conselho da empresa. Tudo preparado pelo meu advogado com base nas provas que reuni. À medida que subíamos no ar, vi 15 anos de casamento afundarem-se na realidade do seu fim. O Richard leu os documentos, abanando a cabeça de vez em quando, incrédulo. Há uma notária na classe executiva, informei-o a 108D. Conheci-a no check-in. Ela concordou em testemunhar as tuas assinaturas durante o voo. Pensaste em tudo, disse ele, amargurado. Aprendi com o melhor, respondi. Sempre me disseste para pensar 10 passos à frente. Quando atingimos a altitude de cruzeiro, o Richard tinha assinado tudo com a caneta de gravação que eu gentilmente providenciei. A mesma caneta que captou cada palavra da nossa conversa. Cada admissão. Cada suspiro derrotado.
Quando o sinal do cinto de segurança se apagou, chamei a notária. No espaço confinado de uma cabine de avião, sem para onde fugir, o Richard observou enquanto a assinatura dele era oficialmente testemunhada e carimbada. Quero um uísque, disse ele à assistente de bordo que passava. Duplo. Recolhi os papéis com cuidado e voltei a colocá-los na minha mala. Podes ficar com a tua viagem a Paris, disse eu. Considera-o um presente de despedida. Reservei o voo de regresso para amanhã de manhã. Que generosa, disse ele, a voz a escorrer sarcasmo. Mas continuei como se ele não tivesse falado. Eu não faria compras com o cartão da empresa se fosse a ti. Essas contas já estão congeladas. A cor esvaneceu novamente do rosto da Melissa. E o nosso hotel? As reservas. Sorri-lhe. Tenho a certeza de que o Richard tem dinheiro suficiente para uma acomodação mais modesta. Talvez algo com camas separadas agora que sabes o tipo de homem que ele realmente é. Isso foi há 1 ano. Hoje faz 1 ano desde o voo BA-2297 para Paris, onde recuperei a minha vida a 35.000 pés. Estou sentada num café no 7º arrondissement, vendo turistas a dirigirem-se para a Torre Eiffel enquanto o crepúsculo se instala sobre a cidade. Paris em fevereiro tem uma beleza melancólica. Árvores despidas. Céu cinzento aço. Prédios da cor da pedra pálida a brilhar suavemente na luz a desaparecer. Pedi um copo de Bordeaux e um pequeno prato de queijo, saboreando cada pedaço com calma. Paris parece diferente quando não estás a fugir de nada ou a agarrar-te a alguém. Parece possibilidade. Depois daquele voo, tudo aconteceu rápido. As provas que reuni deixaram pouco espaço para o Richard contestar. Os sócios compraram-lhe a parte na empresa por uma fração do valor real. Uma cortesia apenas estendida por respeito a mim. Fiquei com a casa, mas vendi-a 6 meses depois. Demasiados fantasmas. Demasiadas divisões cheias do eco do que nunca tivemos de verdade. A Emma não me falou durante 2 meses depois de eu lhe contar tudo. Sempre idolatrara o pai. E a verdade foi um golpe difícil de engolir. Mas eventualmente, numa tarde chuvosa de domingo, apareceu no meu novo apartamento com uma garrafa de vinho e lágrimas nos olhos. Li os e-mails, disse ela. O pai deixou o computador aberto quando visitei. Vi tudo. Choramos juntas naquela noite ponto de luto não apenas pelo fim de um casamento, mas pela destruição da imagem de infância que tinha do pai. A cura entre nós tem sido lenta, mas genuína. Ela está aqui em Paris comigo agora, embora esteja a explorar Montmartre com amigas do seu programa de intercâmbio. Quanto ao Richard e à Melissa, o caso deles não sobreviveu ao voo. Ela deixou no aeroporto Charles de Gaulle depois de descobrir até onde iam as mentiras dele. Ele regressou a uma vida fundamentalmente alterada. Uma carreira diminuída, uma família fragmentada, uma reputação manchada. A última vez que soube dele, tinha se mudado para o Arizona para trabalhar na pequena empresa de contabilidade de um primo distante. Às vezes pergunto-me se fui demasiado dura, demasiado calculista na minha vingança. Depois lembro-me da frieza com que ele planeou descartar-me, deixar-me financeiramente vulnerável enquanto começava de novo com uma mulher mais jovem. Lembro-me das mentiras sistemáticas, da manipulação emocional, dos anos em que me fez duvidar do meu valor enquanto construía uma saída elaborada. Não me arrependo das minhas ações. Só me arrependo dos anos em que apaguei a minha luz para que ele brilhasse mais. O meu telemóvel vibra com uma mensagem da Claire. Aniversário de 1 ano da Operação Queda de Paris. Como está a vista do outro lado? Sorrio e tiro uma foto do meu copo de vinho com a rua ao fundo, enviando com a legenda. Clara e brilhante. O empregado volta a encher o meu copo e pergunta se quero mais alguma coisa. Por um momento, considero a pergunta de forma mais filosófica do que ele pretendia. Quero mais alguma coisa. Depois de 15 anos a querer o que pensei ser um casamento perfeito, a querer a aprovação e a atenção do Richard, a querer ser suficiente. O que é que eu quero agora? A resposta vem com uma clareza surpreendente. Quero este momento. Esta alegria tranquila de ser completamente eu mesma, sem responder a ninguém, reconstruindo uma vida inteiramente nos meus termos. Comecei um negócio de consultoria a ajudar mulheres a conquistar independência financeira após o divórcio. Afinal, a minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, tem valor para outras que percorrem o mesmo caminho. Há algo de curativo em transformar trauma pessoal em propósito profissional. A Emma junta-se a mim quando o céu escurece e a Torre Eiffel começa a brilhar na sua iluminação horária. Está mais parecida comigo do que nunca. O mesmo queixo determinado,
O mesmo olhar analítico. Senta-se na cadeira à minha frente, as faces coradas do frio. Como correu o teu dia? Pergunto, empurrando-lhe o prato de queijo. Incrível, diz ela, os olhos brilhantes. Estou a pensar candidatar-me a programas de pós-graduação aqui. Discutimos os planos dela, o futuro a estender-se à frente com todas as suas possibilidades por preencher. Enquanto falamos, percebo que a minha maior vitória não foi a execução cuidadosa do meu plano, nem o acordo financeiro. Foi mostrar à minha filha que não se fica quando se está a ser diminuída, que não se aceita a traição como destino, que às vezes o ato mais corajoso é partir. Ou, no meu caso, reservar um lugar mesmo ao lado da verdade. Mais tarde, enquanto caminhamos de volta para o hotel, a Emma entrelaça o braço no meu. Mãe, diz baixinho, tenho orgulho em ti. Por tudo. Por sobreviveres. Por floresceres. Aperto-lhe suavemente o braço, as palavras momentaneamente fora do alcance. As luzes de Paris refletem-se nas poças deixadas por uma chuva anterior, fragmentando-se em milhares de estrelas líquidas sob os nossos pés. Penso na mulher que fui há um ano. Fraturada. Assustada. Mas a encontrar o seu poder. E na mulher que sou hoje. Inteira. A seguir em frente. Autora da sua própria história. Algumas pessoas dizem que viver bem é a melhor vingança. Não estão erradas. Mas aprendi algo ainda mais valioso. Viver com autenticidade é a maior liberdade.